A África é o continente que menos evoluiu no último século, mas mesmo assim são muitos os sinais de mudança desde os tempos em que Capelo e Ivans por aqui andaram. A maioria são evidentes, outras, como as alterações no relacionamento entre homens e fauna, são mais subtis. No século passado, era uma relação de predador e presa, em que o homem desempenhava qualquer dos papéis, dependendo das circunstâncias, o obrigarem a contracenar com um leão ou com uma gazela. Seguiram-se décadas em que o homem levou muitas espécies à extinção, antes de concluir que era necessário preservar os bichos em santuários como este. National Park é o maior parque natural do Zimbábue. Cobre uma extensão equivalente a metade do Alentejo, arraiada por mais de 500 km de estradas de terra. Pelo meio, exemplares de 400 espécies de aves e 35 espécies de grandes mamíferos. Mas vê-los nem sempre é fácil. É um pouco frustrante porque este parque é um parque que tem milhares e milhares de animais. Tem alguns exemplares das espécies mais ameaçadas, como o rinoceronte branco. Mas é quase como tentar encontrar uma agulha no palheiro, porque o parque é enorme. E como nas últimas semanas tem chovido imenso nesta zona da África, e está tudo cheio de vegetação, há água por todos os lados, e nem aquele velho truque de tentar procurar um sítio onde haja água e esperar aí que cheguem animais, nem isso aqui tem resultados garantidos, porque há vários locais com água espalhada por todo o parque. Mas agora vamos tentar chegar ali a uma barragem ali à frente e ver se aí temos alguma sorte e se conseguimos filmar mais animais, nomeadamente hipopótamos, que parece que há aí bastantes hipopótamos. E eles lá estavam, um grupo de 17, incluindo vários animais jovens, entretidos em brincadeiras que tornam fácil esquecer que, apesar de herbívoras, estas bocas matam todos os anos mais homens do que as mandíbulas de crocodilos ou leões. Nesta época de águas abundantes, o pequeno lago artificial é um dos locais do parque mais visitados pelos turistas, até porque fica num trilho muito usado pelos elefantes que por aqui passam para o seu beberete da tarde. Os turistas são uma dupla garantia de sobrevivência para os animais. São eles quem paga a manutenção dos parques e a sua presença afasta caçadores furtivos. Longe dos parques ou dos alojamentos turísticos, muitas espécies continuam à mercê dos traficantes de peles e de presas. A proibição do comércio internacional do marfim e do corno de rinoceronte fez subir os preços, mas não acabou com a procura no Extremo e no Médio Oriente. Tentar encontrar uma grande manada de elefantes que vimos ali ao fundo e encontramos um guarda que nos deu autorização para vir por esta estrada, embora esta seja uma estrada que está vedada ao público, mas o homem autorizou-nos a fazer uma pequena incursão por esta estrada para tentar
aproximar daquela enorme manada que nós vimos ali junto ao lago. Os paquidermos foram demasiado rápidos. A maioria da manada já tinha penetrado na floresta do outro lado do pântano intransponível. Ficou-nos a consolação de vislumbrar mais uns quantos hipopótamos em amena coexistência com alguns crocodilos. Observar animais exige persistência e paciência e também resistência, quando a umidade atinge os 90% e a temperatura ultrapassa os 35 graus. Era tempo de regressar ao campo, a viagem era longa e muitas as razões para fazer escalas. Vamos ver um grupo de zebras do lado esquerdo do nosso carro, atrás ali de umas moitas. Há uma que está deitada, não sei o que é que ela tem. Está doente, é preciso um médico. O Vasco faz consulta também a zebras? É tudo que mexe, pá. Ok, Vasco. Então se calhar tens ali uma paciente. Terá sido o susto que curou o animal? A zebra foi para casa e nós também. Para amanhã estava prevista uma alvorada para tentar avistar mais alguns animais antes de seguir o percurso escolhido, através do Zimbábue, quase sempre por boas estradas, até encontrar Moçambique e os seus habituais imponderáveis, recém-reforçados pelas cheias e desabamentos de terras provocados pelas últimas chuvas, que continuavam a cair em toda esta zona de África. A África e o espírito ocidental parecem caminhar ao longo de duas linhas divergentes. Quanto mais tempo passa, maior a distância que os separa. Talvez por isso, 100 anos fazem um mundo de diferença na abordagem de uma travessia do continente. Nós tínhamos equipamento mais sofisticado, mas Capello e Evans levavam uma coisa tão simples quanto essencial: tempo. Eles viajaram ao ritmo africano, nós quisemos impor o nosso, onde não havia espaço para imprevistos. Erro crasso. Sim, Manel. Tenho um problema qualquer aqui no Madeira, tenho uma escaleira, eu gostava de parasses, vamos tentar ver o que é. Ok. Era um daqueles dias em que o único objetivo era fazer quilómetros, aproveitar as boas estradas do Zimbábue para alcançar depressa Moçambique. Mas ainda não tínhamos chegado ao Alcatrão e já estávamos parados. O que é que se passa? Cheia de grande magalda, é natural que tinha um regulamento de paz. Aquela tranche. Terrível todo. Já estavas a contar com isto, não é? Já tive indícios de qualquer coisa. Uma cheadeirazita, mas não levei isso muito a sério. Deixa eu falar. Mas, pronto. Seja o maior mal. Já vi macacos mais práticos que este. Está com folga. Está com folga, vamos ver se é só uma questão de ajustamento ou se é preciso mesmo. Se é preciso substituir o regulamento. O rolamento desapertado não abalou a confiança do Manuel nas máquinas e a rapidez com que o problema foi resolvido reforçou a nossa confiança nele.
Os carros são todos bons desde que sejam assistidos, evidentemente. Este não foi de certeza. Este tem para aí 300 mil km, nunca lhe apertaram um parafuso. O que abona a favor do carro, mas desabona a favor dos donos do carro, da renta-car, que acho que eles deviam ter um bocadinho mais respeito pelas pessoas. Ao fim de tantos quilómetros de grandes espaços abertos, já tínhamos saudades disto. And lighten up. Life is there for your amusement. Well, those are the principles of church you've preached. Arranha-céus, engarrafamentos, poluição, FM estéreo. Harare é a capital do Zimbábue e uma das exceções que confirmam a teoria dos mundos divergentes. Um banho de Ocidente no meio de África era um daqueles imprevistos para os quais não tínhamos tempo, mas a ocidentalização deste país era bem-vinda. Alcatrão e boa rádio tornam os quilómetros mais curtos. A andar por aqui foi um português chamado António Fernandes. Carpinteiro de naus, fez a segunda viagem de Vasco da Gama, mas nunca chegou à Índia. Desembarcou na costa oriental de África, embrenhou-se continente dentro e estabeleceu contacto com o Monomopata, o chefe de um império em terras que são agora Zimbábue e Moçambique. 3 séculos depois, Capelo e Ivens passaram por onde Fernandes andou e Portugal reivindicou para si essas terras dos povos Matabele e Machona, no célebre mapa cor-de-rosa. Só que, entretanto, tinha sido descoberto o ouro na região. Os ingleses não aceitaram as pretensões de Lisboa e foram fixadas as fronteiras entre Moçambique e o que anos mais tarde seria batizado Rodésia e depois Zimbábue. O atual nome do país está de alguma forma relacionado com estas formações rochosas. Zimbábue quer dizer em língua coça velhas ruínas. O nome vem do facto de haver espalhado por todo o país vestígios da presença do homem em África, dos mais antigos vestígios dessa presença do homem em África, que são construções de pedra feitas a partir destes enormes blocos. Mais visível é o legado do alumínio branco que durou até 1980. Encontra-se em cada quilómetro de estrada, seja no desenvolvimento ou nas gritantes diferenças sociais. Até agora, eu tinha sido apenas espectador do progresso que passa na estrada e estava fascinado com esta promoção a protagonista. Tão fascinado estava o protagonista acidental que nem queria regressar à sua plateia. Foi preciso recorrer a alguma persuasão para convencê-lo a voltar a casa. A palavra-chave foi fronteira, mas mesmo que ela não existisse, seria fácil perceber que o Zimbábue tinha cedido lugar a Moçambique, o país dos refugiados e da maior barragem de África. O nosso destino imediato era precisamente o lago artificial de Cabora Bassa, para nos juntarmos à rota dos 2 exploradores. Capelo e Ivens encontraram o Zambeze no Zumbo, a oeste desta albufeira da barragem de Cabora Bassa. A paisagem era parecida com esta. Os 2 exploradores escreveram que 10 vezes subimos ao alto de cerros, ora picados pela tsetse, ora fugindo à formiga, ora deixando nos espinhos das fundezas os restos do apodrecido fato, e 10 vezes, após uma decepção, tivemos de tudo desfazer
descendo o que tanto nos custara a levar a cabo subindo, e concluem: o grande rio parecia fugir de nós. Mas acabaram por alcançar o Zambeze, que depois voltaram a deixar para reencontrá-lo aproximadamente neste ponto, onde, nessa altura, em vez do lago, havia uma série de rápidos. Os rápidos foram o primeiro contratempo na viagem de Livingstone. Subindo o rio desde o Índico, o missionário britânico disse que o Zambeze era a estrada de Deus para evangelizar o interior de África. Mas, quando chegou a Cabora Bassa, constatou que propagar a palavra divina é por vezes tão difícil como alcançar os céus. Os rápidos não tinham impedido os portugueses de se fixarem no Zumbo que o monomopata lhes oferecera no século XVI. Do Zumbo ao mar, Zambeze abaixo, era tudo território conhecido. A principal preocupação de Capelo e Ivens passou a ser chegar a então Vila de Tete. Era uma terra meio civilizada, escreveram eles, mas era também o melhor que havia num raio de muitas centenas de quilómetros. Atraídos pelas riquezas minerais da região, os portugueses começaram a fixar-se aqui no século XVI e elegeram Tete como porto para o escoamento da prata e do ouro retirados das montanhas vizinhas. Nesses tempos, havia mais comerciantes portugueses do que agora. Os dois exploradores falam da generosidade dos negociantes Martins e Anacleto, que tudo fizeram para acalmar o sofrimento dos viajantes. Nós encontramos um português que aqui chegou em 1946, quando tinha 17 anos. Veio de uma aldeia transmontana com escala em Bragança. Fui para a cidade como caixeiro para fugir da enxada, não é? Que era de facto a ambição é fugir da enxada. E depois em Bragança foi a fugir do salário miserável de caixeiro, não é? Vim para cá. Trabalhou num café, depois numa mina de ouro, onde viveu 3 anos de uma solidão combatida com um curso de guarda-livros tirado por correspondência. Uma década depois, fundou a sua empresa. Aos 16 anos já leu Avante, por isso nem pensou em partir quando chegou à independência. A República Popular encheu-lhe a bolsa, mas roubou-lhe os sonhos. Eu até estou convencido que aqueles que ainda hoje são baixistas, que se tivessem assistido à implantação do sistema, que não seriam até antibaixistas, porque quer dizer, aquilo é muito bonito, mas o homem é mau, não é bom. O homem é mau.